Este trabalho consiste em passar conhecimentos básicos sobre a lógica da computação, solicitado pelo professor Elton como um requisito base para a tutoria de LAC, será ministrado por mim, Jadson Costa. Neste vídeo, trabalharemos dois tópicos importantes, que é a introdução à lógica, onde conheceremos o histórico da lógica, onde ela é aplicada e o que é a lógica. Em seguida, trabalharemos com a lógica proposicional, uma lógica já avançada e voltada para cursos de exata, ciência da computação, análise de sistemas e assim por diante. Então vamos lá. Mas o que será a lógica? Geralmente, o que é lógica? O que pensar por lógica? Geralmente se associa a lógica à matemática, mas na verdade ela se apresenta de diversas formas e em diversos contextos filosóficos, científicos e assim sucessivamente. Como podemos ver, para a filosofia, a lógica é a parte da filosofia que estuda o fundamento, a estrutura e as expressões humanas do conhecimento. Já no estudo da natureza, ela é o raciocínio e as formas de incrementar sua utilização. Isso é o que nos diz o filósofo Andrews. E temos também Meltzer, que diz que a lógica é a análise de métodos de raciocínio. Né? É interessante que essa análise de métodos de raciocínio, segundo Meltzer, é uma das que mais se encaixa no contexto da ciência da computação. Né? Exemplificando tudo isso, temos os seguintes exemplos, onde fica mais claro, né, essa tese de Meltzer. Todo homem é mortal. Lula é um homem, portanto Lula é mortal. Todo gato mia. Pia é um gato, portanto Pia mia. Né? E para a lógica, todos esses argumentos têm o mesmo valor. Né? É o caso desse exemplo. Todo x é y, z é x, portanto z é y. E daí vamos ao histórico da lógica, que engloba as diversas culturas e tradições. Né? Aí nós vemos nesse histórico que, apesar de diversas culturas terem usado complicados sistemas de raciocínio, apenas a Índia, a Grécia e a China tiveram um desenvolvimento sustentável destes métodos. Né? E aí vem a lógica medieval, que é a lógica foi uma das primeiras, né? E é uma lógica aristotélica desenvolvida no período de 1200 a 1600 depois de Cristo. Mas com o lançamento do livro A Lógica, se dá início à lógica tradicional. Né? Foi um livro também conhecido como A Arte do Pensamento, desenvolvido por Antoine Arnauld e Pierre Nicole. Mas, logo em seguida, veio a lógica moderna, tendo como René Descartes, o primeiro filósofo a utilizar as técnicas algébricas como meios de exploração científica. E logo em seguida, Gotthold Frege criou um sistema de representação simbólica para representar formalmente a estrutura dos enunciados lógicos e suas relações. E logo em seguida inventou o cálculo dos predicados. Né? E aí vamos para o dia a dia, onde vemos a lógica. Né? A lógica, nós podemos ver ela ao escrevermos, na ciência da computação e também ao falarmos. No nosso dia a dia, quando andamos, quando escrevemos, quando falamos, os nossos pensamentos, os nossos neurônios, eles começam a usar o raciocínio para saber como e quando utilizaremos. Como utilizaremos cada passo, como utilizaremos a mão para escrever,
e assim sucessivamente. Uma parte importante que não podemos deixar de fora dessa introdução à lógica é a relação entre a lógica e a ciência da computação. A lógica e a ciência da computação. Bom, a lógica está presente desde os tempos modernos, da ciência da computação, onde ela foi introduzida na criação de sistemas para facilitar a comunicação entre o homem e a máquina. Com toda a evolução do hardware e do software, a lógica foi cada vez mais se ampliando e se envolvendo. Hoje ela é usada na criação de diversos programas de computação, desde uma porta lógica, uma North-End, e assim sucessivamente. Ela está muito relacionada à história da ciência da computação, porque é bastante fundamental para se chegar na criação de tais programas. Vamos começar agora a segunda parte do nosso vídeo, que fala sobre a lógica proposicional. A lógica proposicional ela é um formalismo composto por uma linguagem formal usada para representar conhecimento e métodos de inferência usados para representar raciocínio, e tem como principal finalidade a representação de argumentos, que é a sequência de sentenças em que uma delas é uma conclusão e as demais são premissas, e a validade de argumentos, que verifica se sua conclusão é uma consequência lógica de suas premissas. A sua síntese é composta por símbolos de verdade, que assumirão o valor de verdadeiro ou falso, símbolos proposicionais, que são representados por letras maiúsculas ou minúsculas, e conectivos proposicionais. Como eu já falei, esses símbolos de verdade assumirão o valor de verdadeiro ou falso. É geralmente representado por V ou F. Os conectivos proposicionais eles recebem os seguintes significados: o não, o V representa o ou, o chapeuzinho representa o i. Essa implicação, como a gente pode ver, é o se então ou implica. E o último símbolo em amarelo, ele representa se somente se ou a bi-implicação. E eles seguem também uma ordem de precedência, como podemos ver aí de cima para baixo, do maior para o menor. Primeiramente vem o não, depois o i, sequencialmente o ou, o implica e, por último, a bi-implicação. As propriedades da lógica proposicional elas se baseiam nessas três propriedades simples aqui. Temos a propriedade associativa, que é a propriedade que pode ser representada A ou B ou C, que tem o seu símbolo semelhança com A ou B ou C. A segunda propriedade que veremos é a comutativa. Essa propriedade representada da seguinte forma: A ou B, tendo como símbolo de semelhança B ou A. E a última, a distributiva, que é representada A ou B ou C, tendo símbolo de semelhança A ou B e A ou C. Suas fórmulas são as sentenças que a gente usa para as formalizações. Todas as proposições são fórmulas. Portanto, essas são uma das principais fórmulas que a gente vê na maioria da lógica,
Temos a fórmula da negação, representada aí pelo não há, a da conjunção, representada por A e B, a da disjunção, representada por A ou B, da implicação, representada por A implica em B, e a da bi-implicação, ou a bicondição, A bi-implicando em B. Vamos falar um pouco sobre a formalização de sentenças, que é um meio do nosso conhecimento ser representado, né? E para essa formalização seguimos 3 passos importantes. O primeiro deles é identificar os conectivos, onde vamos identificar as palavras das sentenças que correspondem a esses conectivos lógicos. Segundo, identificar as proposições. Essa é relativa à parte onde a gente identifica a sentença correspondente às proposições atômicas e associamos a cada uma delas um símbolo proposicional para ficar mais fácil a interpretação. E por último, escrevemos as formas fazendo as devidas substituições, onde nós vamos escrever a fórmula correspondente à sentença, substituindo suas proposições atômicas pelos respectivos símbolos proposicionais e seus conectivos lógicos pelos respectivos símbolos conectivos. Temos aí este exemplo, onde está chovendo. Se está chovendo, então a rua está molhada. Se a rua está molhada, então a rua está escorregadia. Temos o vocabulário, onde nós estamos neste momento substituindo as sentenças, né? Onde o Z representará está chovendo, o H representará a rua está molhada e o G representará a rua está escorregadia. Fazendo essa formalização, vamos criar um K, que será igual a Z, onde Z implica em H, logo H implica em G. Também vamos falar também da formalização de argumentos, que é uma sequência de premissas seguindo de uma conclusão. Como podemos ver aí no exemplo, se faz sol está calor, está fazendo sol, logo está fazendo calor. Seguimos alguns passos idênticos ao de formalização de sentenças, que é a questão do vocabulário, onde vamos criar as sentenças, né? Vamos substituir. Logo o D representará a palavra sol, o B a palavra calor. E formalizando, ficará da seguinte forma: D implica em B, logo D é igual a B. E falaremos de tabela verdade também, que faz parte da lógica proposicional, onde ela é um método semântico que permite verificar se os argumentos são válidos ou inválidos. Geralmente, como já vem dizendo, né, ela permite verificar se os argumentos são válidos ou inválidos, onde eles assumirão o valor de verdadeiro ou falso. Como utilizar tabelas, né? Aqui eu coloquei algumas observações básicas para essa construção dessas tabelas verdades, onde cada fórmula pode assumir 2 valores, verdadeiro ou falso. Sendo assim, basta levar o número de fórmulas atômicas, ou seja, podemos representar 2 elevado a n, onde 2 representará os valores de verdadeiro ou falso e o n o número de fórmulas atômicas. Aí temos a representação da tabela verdade da conjunção, onde quando P assume o valor de verdade e Q também é verdadeiro, P e Q será verdadeiro. Quando P assumir o valor de verdadeiro e Q o valor de falso, P e Q será falso. Quando F for representado pelo valor falso e Q for um valor verdadeiro, o resultado de P e Q será falso. Quando P for falso e Q for falso, P e Q representará um valor falso também, né? Exemplificando, a conjunção será verdadeira quando P e Q forem ambas verdadeiras, falsa em qualquer outro caso. Logo em seguida,
temos a tabela da disjunção. Quando P assumir um valor verdade e Q for verdadeiro, P ou Q será verdadeiro. Quando P assumir um valor verdade e Q um valor falso, P e Q será verdadeiro. Quando P assumir um valor verdade e Q um valor... Corrigindo-me. Quando P assumir um valor falso e Q um valor verdadeiro, P ou Q será verdadeiro. Quando P assumir um valor falso e Q um valor falso, P ou Q será falso. Exemplificando, ela será verdadeira quando pelo menos uma das proposições é verdadeira e falsa quando P e Q forem falsos. Logo em seguida temos a da implicação. Quando P assumir um valor verdade e Q também assumir o mesmo valor verdade, P implicando em Q será verdadeiro. Quando P assumir um valor verdade e Q um valor falso, P implicando em Q será falso. Quando P assumir um valor falso e Q um valor verdadeiro, P implicando em Q será verdadeiro. Quando P assumir um valor verdade e Q... Corrigindo-me. Quando P assumir um valor falso e Q um valor falso, P implicando em Q será verdadeiro. Portanto, ela é falsa quando P é verdadeiro e Q é falso. E ela será verdadeira caso contrário. Temos aqui a da bimplicação. Quando P assumir um valor verdade e Q um valor verdade, a P implicando em Q será verdadeiro. Quando P assumir um valor verdade e Q um valor falso, P implicando em Q será falso. Quando P assumir um valor verdade e Q... Corrigindo-me. Quando P assumir um valor falso e Q um valor verdade, P implicando em Q será falso. Quando P assumir um valor falso e Q um valor falso, P implicando em Q será verdadeiro. Logo, ela será verdadeira quando P e Q são ambas verdadeiras ou ambas falsas. E ela é falsa quando os valores de ambas são distintas. Neste último momento do vídeo, veremos a forma formal. Ou seja, diz que uma proposição está na forma formal quando ela segue os seguintes padrões. Quando a fórmula está na forma formal, somente se aparecem os conectivos da negação e ou. Exemplo, P e Q ou não Q ou R. Passando para a forma formal, vamos aprender como se trabalhar um pouco com essa forma. Geralmente, substitui-se o P implicando em Q por não P ou Q, e o P implicando em Q por não P ou Q e P ou não Q. Ela se define de duas formas, a forma normal conjuntiva e a forma normal disjuntiva. Na forma normal conjuntiva temos as seguintes condições. Contém somente os conectivos da negação, do i ou do ou. A negação não vai aparecer repetidamente e não tem alcance sobre i ou. Não há componentes do tipo P ou Q e R. Exemplos: não P ou não Q, não P ou Q e não Q ou não R. Temos também como transformar, para FNC. Vamos aprender aí um pouquinho sobre a transformação. Elimina-se os conectivos substituindo-os por P implica em Q por não P ou Q e P implica em Q por não P ou Q e P ou não Q. Elimina-se as negações repetidas e os parênteses, precedidos de negação, utilizando as regras da dupla negação e de Morgan. Substituindo P ou Q e R e P e Q ou R por suas equivalentes respectivas, P ou Q e P ou R e P ou R e Q ou R. Temos aí um exemplo de conversão, onde vamos converter P ou Q implica em R ou S na forma normal conjuntiva. Primeiro vamos
transformar, né, substituir a implicação, onde ficará não P ou Q, ou R e S. Logo em seguida, começaremos a usar a questão da negação, da lei de Morgan e da substituição de parênteses. A fórmula vai ficar não P e não Q, ou R e S. Logo em seguida, ela ficará não P e não Q, ou R, e não P e não Q, ou S. E por último, vai ficar na forma normal conjuntiva, assumindo a seguinte sentença: não P ou R e não Q ou R, e não P ou S e não Q ou S. E em seguida, a forma normal disjuntiva. Ela segue algumas condições são iguais à outra, né? A única que muda é a questão que ela não há componentes do tipo P e Q ou R. Temos aí como exemplo não P ou Q, P ou não Q, ou não P e não Q e R. A forma normal disjuntiva, para transformar, ela também segue alguns parâmetros quase idênticos, por isso precisamos ter bastante atenção. A questão de eliminar os conectivos substituindo por P implica em Q, vamos substituir por não P ou Q, e P implicando em Q por P e não Q, ou não P e não Q e R. Quando eu for eliminar, elimina-se as negações, né, repetidas e os parênteses precedidos de negação, também utilizando as regras da dupla negação e da lei de Morgan. E a questão da substituição, P e Q ou R e P ou Q ou R possuem seus equivalentes respectivos, P e Q ou P e R e P e R ou Q e R. Temos aí o exemplo de conversão, onde P implica em Q e Q implica em R, onde ficará não P ou Q e não Q ou P. Em seguida, ela ficará não P ou Q e não Q ou não P ou Q e P. E por último, não P e não Q ou Q e não Q ou não P e P ou P e P. Quero agradecer a todos, muito obrigado e aguarde os meus próximos vídeos.